Resident Evil 6, sem sombra de dúvidas, foi o projeto mais ambicioso da Capcom. Desde o lançamento e até mesmo o sucesso de Resident Evil 5, a expectativa para o seu sexto game era enorme, e a Capcom não fez questão nenhuma de estragar esse hype. Ao contrário, alimentava ainda mais o ego dessa galera, desses fãs aflitos por uma continuação. E eles prometeram, e prometeram, e prometeram, e foram falando, aumentando ainda mais as expectativas. Resident Evil 6, para vocês terem noção, foi o jogo que, digamos, teve mais investimento da Capcom, isso falando da questão financeira, sem falar também do jogo que prometia ser o maior da série, com 3 campanhas principais, mais a campanha da Ada após o final, sem falar nas mais de 150 pessoas envolvidas no desenvolvimento do jogo. E aí, realmente não tinha como dar errado, sem sombra de dúvidas, Resident Evil 6 seria a cereja do bolo da Capcom, né? É o que esperávamos, mas não foi bem isso que aconteceu. Olá, eu sou o David, bem-vindos para mais um vídeo, você está no canal Cortes Gameplay, e no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre Resident Evil 6, né? O jogo que foi da maior produção, o maior investimento, também a maior decepção da franquia. Enfim, galera, antes de continuar a falar de Resident Evil 6 e falar exatamente tudo o que aconteceu, precisamos voltar ao início de tudo, né? Ao início do anúncio do desenvolvimento e o que começou a ser falado pela Capcom logo ali. Lembramos que logo que o jogo foi anunciado que teríamos o Resident Evil 6, nós sabíamos que a galera estava meio que cobrando da Capcom algo que voltasse um pouco mais às origens, ao survival horror, né? Aquela coisa dos primeiros Resident Evil, do 1, do 2, e a galera meio que cobrava aquilo ali. E logo no início do desenvolvimento de Resident Evil 6, eu me lembro que a Capcom fez questão de mencionar que Resident Evil 6 seria um dos jogos que voltaria às raízes, ia trazer o survival horror do nível mais brutal, e seria extremamente assustador. De repente aí já começaria o tiro no pé da Capcom, né? Prometendo algo grandioso, com um desenvolvimento aí com mais de 150 empregados, porém no total de pessoas trabalhando no desenvolvimento do jogo em si, né? Digamos que paralelamente, de extraoficial, tinham mais de 600 pessoas, né? Então é gente que não acaba mais, é quase uma pessoa para cada zumbi do jogo. Então, desde todas essas informações, algumas que vazaram, outras oficiais, o hype só foi aumentando, principalmente quando eles prometeram um jogo com a campanha com 3 campanhas diferentes, né? E aí incluindo ainda Chris, incluindo Leon, e ainda a campanha do estreante Jake, que era o filho do Wesker. Não tinha como a galera não hypar, não tinha como a galera não ficar emocionada, ficar alucinada com isso tudo que a Capcom prometeu. E lógico que depois de Resident Evil 5 ter lançado, apesar de ter sido um jogo bom, um incrível jogo de ação, a galera clamava por algo que voltasse às raízes. E foi isso que a Capcom prometeu. E agora, voltando justamente para o lançamento e falando sobre o jogo, em 2012 foi lançado finalmente Resident Evil 6. E sem sombra de dúvidas, algumas das coisas que a Capcom prometeu, ela meio que cumpriu, né? O jogo chegou realmente com 3 campanhas, o maior jogo realmente da saga, contando as horas de todas as sagas aí, todas as campanhas de cada personagem. Realmente o jogo nos dá muitas horas de gameplay, realmente muito maior do que Resident Evil 5, né? Mas logo ao começar a jogar Resident Evil 6, já percebe-se que o jogo não tem nada daquilo que a própria Capcom prometeu para todos os fãs da saga Resident Evil. E se não somente não tinha, né, ele não conseguia nem se manter no mesmo nível de Resident Evil 5. Ali você sentia que realmente não tinha nada, mas simplesmente nada de horror
ali, tá? O jogo tentou contar uma história de um pós-apocalíptico, onde envolve governos, tanto dos Estados Unidos, o presidente acaba tendo que ser, digamos que, exterminado, né, após ele virar um zumbi pelo Leon, né, e aí eles partem pra China e a coisa vira global, e meio que fantasiou tanto, embolou tanto, que nem a história acabou convencendo muito, né. E também as campanhas, a campanha do Leon, ela é que mais se aproximava um pouco de algo que pudesse ter horror, que pudesse ter sustos, mas ainda assim muito aquém. Eu acho que até mesmo em Resident Evil 5 você tinha mais sustos do que da campanha do Leon, para vocês terem noção. A campanha do Chris mal mais parecia um Call of Duty em terceira pessoa, porque era bala o tempo em todo, o tempo inteiro. Na verdade, o que sobressaiu e o que de fato foi a melhor parte dessa campanha é justamente um personagem chamado Pierce, e ele acaba morrendo no final, mas é um personagem que sobressaiu, um personagem que tinha carisma, um fiel ao Chris, e ele se sobressaiu tanto que, digamos, para mim foi um dos pontos mais positivos do jogo e ao mesmo tempo negativos, né? Porque um personagem saindo, um novo personagem incrível, eles conseguiram eliminar ele dentro do próprio jogo. A campanha do Jake é uma campanha que ela é quase similar à campanha do Chris em questão de ação, né? Mas ele vem acompanhado de uma outra personagem muito clássica também da saga, de volta ao jogo, mas ali meio que como se fosse tentando relembrar Resident Evil 2 ali, até mesmo 3, a fuga do Nemesis, toda hora fugindo, né, de um boss gigante, um boss metálico, que até se parecia um pouquinho com o Nemesis, mas a ideia não colou. E isso é só um resumo, tá, galera? Assim, não é análise mais profunda, porque a ideia não é analisar o jogo em si, mas tentar entender o que aconteceu com Resident Evil 6, o jogo que veio para ser o maior, que veio para ser o melhor e que teve os gastos maiores e acabou sendo o maior fracasso da empresa, ao ponto da Capcom inclusive se complicar financeiramente e a partir daí passar por momentos ruins financeiramente e ao ponto de ter que se reinventar, porque o fracasso, digamos assim, foi tão grande que praticamente a comunidade e as outras influências gamers meio que desacreditaram da Capcom, né? E ela precisava novamente provar que ainda sabia fazer Resident Evil, que não havia perdido a receita, ou então se reinventar. E foi daí que ela partiu para o 7, que foi um projeto totalmente diferente, voltando, né, ao Survival Horror, mas com a pegada mais Silent Hill, mais jogos com essa pegada realmente de terror psicológico, e deixando um pouco de lado os personagens, né, a história, a Umbrella, Raycon City, Leon, ficou todo mundo para trás, né? O único que apareceu e no final foi o Chris e meio que começou uma outra história. Então ali ficou claro o impacto que Resident Evil 6 deu na sua produtora, né? O impacto que Resident Evil 6 acabou dando à Capcom, um impacto extremamente negativo, ao ponto da empresa precisar se reinventar de todas as formas, financeiramente e também de estrutura, com o seu nome, com a sua marca, onde a galera já não estava mais levando em consideração. Mas a grande pergunta é, Resident Evil 6 ele é tão ruim assim? Ele foi um jogo realmente tão ruim? E aí é que tá a grande questão. Eu zerei Resident Evil 6, eu joguei, e o pior é que o jogo não é ruim. A grande questão, e é o que eu comecei a falar no início, é quando nós voltamos justamente ao início do projeto, aonde tudo começou, onde a comunidade, os fãs pediam a volta às raízes e onde a Capcom, né, digamos que não prometia, mas para meio que realmente, não digo enganar a comunidade, mas deixou a comunidade achar que realmente fosse ter um Resident Evil 6. Onde eles fizeram diversas promessas, prometeram, como já falei no início do vídeo, que o jogo voltaria às origens, que teria um terror, um survival horror brutal e tudo mais, e eles fizeram questão de alimentar a comunidade com todas essas informações, o tempo todo mencionando as 3 campanhas, o tempo todo falando que o jogo seria um projeto incrível com 3 campanhas que se entrelaçariam num determinado momento, e que seria
seria algo global e algo cinematográfico, e seria o maior projeto da franquia. Então isso tudo ficou na cabeça da galera. E a comunidade de Resident Evil ela não é uma comunidadezinha. Nós tínhamos até então, né, 5 jogos oficiais, fora o Revelation, fora os outros jogos que já haviam saído. A comunidade não é uma comunidade simples, pequena, além de ser imensa, ela é fiel. E ela não perdoa e não perdoou Resident Evil 6 por isso. Então o jogo meio que acabou pagando muito a língua dos próprios desenvolvedores. Acabou pagando muito por eles prometerem demais, né, e entregarem de menos. E o pior é que o gasto foi exatamente esse, a quantidade de funcionários foi exatamente essa, só que o produto final acabou não sendo o que eles prometeram na verdade. De repente, se eles tivessem sido mais justos, mais honestos, falaram que iriam continuar na pegada de ação, tentando trazer algo mais cinematográfico, que foi o que a Capcom tentou trazer e acabou meio que pecando nisso aí. Porque justamente falando do jogo agora em si, ele não é um jogo ruim, mas também não é, digamos que um grandíssimo jogo. Resident Evil 5 foi melhor, o 4 nem se compara e os outros também. Então pegando toda a série, Resident Evil 6, que era o maior projeto, mais uma vez, o que mais gastou, que mais tinha as pessoas envolvidas, é o pior jogo da saga. Então não faz sentido, a conta não fecha. E é justamente esse o grande erro, ao meu ver, de Resident Evil 6. Não conseguiram fazer um jogo que sequer fosse igual aos outros, que se comparasse, que se equivalesse aos 5 pelo menos, com todos esses gastos, com todas essas promessas, em uma fase em que a galera clamava, suplicava por uma mudança e por uma volta às origens e por tudo que eles falaram. Então acabou realmente tudo isso culminando ao fato do jogo realmente não entregar, dos personagens não convencerem, de terem erros bobos ao ponto de o Leon tropeçar em um zumbi no chão, um cara especialista, sabe? Os exageros com os chefes, né? As diversas mutações em que um homem, né, no comum ia passando a ponto de virar um chefe de 50 metros e derrubando trens e pegando o metrô e o helicóptero com o Leon entrando dentro de prédio, quer dizer, foi tudo muito exagerado, foi tudo muito aumentado e teve muitas falhas técnicas também. A movimentação dos personagens era meio estranha, a layout do jogo, né, onde você combinava suas armas ali, não era nem igual ao 5, onde você podia combinar, o upgrade não era da mesma forma, a progressão. Então o jogo, além de tudo isso, ele pecou muito nesses detalhes, que não fazem de Resident Evil 6 um jogo ruim, tá? Ele é um jogo bom, mas dentro da franquia, com a exigência da comunidade, com tudo que a galera esperava e foi prometido, ele ficou muito aquém. E com isso as consequências foram as piores possíveis, né? Como eu já expliquei, ao ponto da, digamos que a maior crise da Capcom começar após justamente o lançamento de Resident Evil 6, onde as críticas não pararam, onde os críticos gamers não perdoaram a comunidade, todo mundo caiu de pau criticando, massacrando o jogo, e o que menos importava ali era se ele ia ser um jogo bom, porque na verdade ele não entregou nada do que prometeram, foi o pior da franquia, e isso já bastou pra galera realmente cair de pau em Resident Evil 6, que realmente, no fim das contas, se tornou um jogo entediante, um jogo que era a mesma coisa o tempo todo, sem falar nos seus exageros. Então tem alguns pontos positivos, mas os negativos falaram muito mais alto. E o que prova que às vezes você ser honesto, às vezes você, né, como desenvolvedora, né, honestidade sempre, hein? Mas como desenvolvedora, às vezes é bom você falar a verdade, você entregar para o seu público aquilo que você realmente vai fazer, para senão no final das contas você não acontecer o que aconteceu com Resident Evil 6, onde não perdoaram essas falhas que eu acabei de citar aqui para vocês. E o maior problema do Resident Evil 6 foi justamente a própria desenvolvedora, o que eles fizeram
no anúncio do jogo, o que eles se propuseram em fazer em relação ao jogo, tentando criar e fazer coisas exageradas e provar para o mundo que a Capcom ia revolucionar com Resident Evil 6, quando na verdade se fizesse apenas o feijão com arroz, como foi inclusive no 7, e trouxesse algo que voltasse às origens, com a marca, com os personagens, com a grandiosidade que esses personagens têm, ia ser algo incrível e ia convencer a galera. Então, às vezes você querer exagerar, você querer mostrar o seu poder de desenvolvimento, mostrar o quanto você pode, às vezes sai caro. E Resident Evil 6 é a prova disso, que nem sempre o gasto, nem sempre as pessoas envolvidas, nem sempre o maior poder aquisitivo dentro de um jogo vai fazer ele ser bom. Existem coisas muito maiores, né, que influenciam o jogo em ser bom ou não, principalmente em uma comunidade tão grande quanto a de Resident Evil 6. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui, galera.